Vamos lá para o segundo episódio da nova temporada. Escolhi os que não tem, mesmo que seja estátua, né, para evitar pagar peitinho no YouTube, para não dar problema. Vamos começar pelo nariz, que é o mais simples. E aí, de repente, eu fico mais tempo nelas do que nas outras para não ficar tão corrido. E a gente consegue aprofundar um pouco mais. E mais ou menos é uma coisa que você vai ouvir, vai funcionar para os outros, que é praticamente a mesma coisa. Assim, eu gostei muito dos estudos, são bem legais, mas em alguns, cara, eu não sei se você faz um pouco na pressa e talvez seja melhor você fazer menos, ficando um pouco mais de tempo, porque alguns me dá a impressão de você estar fazendo meio corrido. E aí eu queria que você tentasse seguir um processo, mesmo que seja difícil para você, tentar quebrar na sua cabeça, assim, seguir etapas, sabe? Eu acho que vai facilitar você começar a fazer só por linha, aí depois você vai fazer só a sombra. Aí fica um tempão só marcando toda a sombra, esquece marcação de outras partes da luz. E depois você vai fazer só a luz refletida. Você vai marcar todas a luz refletida. O que me dá a impressão, eu acho que parece, não tô falando que foi, mas às vezes parece que você pula de um para o outro e aí acaba ficando meio sem conexão, alguma coisa com a outra, assim, sabe? É, não sei qual foi seu critério de definir os valores, mas esse fundo aqui, se você colocar ele mais escuro, pode até pegar um desses aqui. Pode ser esse aqui que você usou no nariz, nem sei qual foi, mas foi o 8, né? Valor 8. A escala tonal ajuda você simplificar, né? Às vezes ficar pulando qual que eu vou usar, qual que eu vou usar. E tal. Aí você já usa o 8, se não for o 8, você quer mais claro, pega o 7, mais escuro pega o 9. Então, eu acho que facilita nesse tipo de estudo para você não ficar pensando tanto, né? Tipo assim, milhares de opções. Qual que é? Você olha ali, encaixou, beleza. Então, só de você escurecer aqui, tá vendo como ele salta? A iluminação dele fica muito mais potente que o que acontece. O que eu vi também nos outros exercícios que você fez em alguns. É, você acaba usando muito o 0 e o 10. O 0 como luz, principalmente. Esse aqui você não chegou a usar o 0, mas nos outros, alguns eu vi que você usou o 0 e não aconselho, assim, o 0 deixa, tipo assim, o mínimo detalhe que você precisar deixar, tipo assim, uma parada muito brilhante, mas quando você usa os limites, os valores, você fica preso, porque se você precisar iluminar uma cena, você tá ali com um negócio, vamos supor que esse aqui esteja no 10. Você quer iluminar mais, você não tem para onde ir, você já usou o máximo, entendeu? E isso acontece na sombra também. Então, uma dica assim boa é você guardar na manga o 0 e o 10 para quando você realmente precisar. E outra coisa também, que eu quero que você trabalhe nos próximos exercícios, eu já construí, já joguei lá na pasta. Dessa vez eu joguei antes de gravar o vídeo. Eu vou te mandar o link. é, E eu quero que você não use linha. Eu sei que faz parte do seu estilo, mas é um exercício. Não quer dizer que você vai acrescentar isso na sua pintura. Mas como exercício, eu não quero que você use linha. Em outros eu vou te mostrar, mas você acaba usando a linha em lugares que não é para usar a linha. Você tem que ter um pensamento de manchas, que é a proposta do exercício é essa, você pensar como manchas, e aí ter até um cuidado maior assim na hora de você escolher os formatos das manchas, sabe? Assim, criar formatos interessantes, sabe? Então aqui nessa parte da sombra você poderia juntar, tipo assim, aqui, essa parte de baixo aqui, tipo assim, você pegar isso aqui, jogar aqui, tá quase da mesma.
tonalidade que você usou a luz, quase a área de luz, né? Então, por mais que isso aqui engane, lembra que eu te falei que engana muito? Então, o que aconteceu isso? Ó, deixa eu pegar só para meter o crime aqui de usar o conta-gotas na imagem. Mas depois que você fez o estudo, se você quiser usar o conta-gotas, tipo assim, para você verificar algumas coisas, que é meio que pode ser um professor ali, um ajudante. Pensa, pô, você viu assim, caraca, será que é mesmo? Depois que você acabou, se você quiser conferir, não tem problema, sabe? Pega a tonalidade daqui e joga para cá. Olha a diferença. Tá vendo como ela não é luz? Por mais que pareça luz, ela não é luz. Se pegar essa luz que foi a mesma coisa que você usou aqui, mais ou menos, como é que ficaria muito, muito luminoso e não é? Então, a luz refletida engana muito, muito o olhar, sabe? Mas é porque ela está em volta de, tipo assim, de muitas áreas escuras. Então, é o que eu te falei, de você limitar e só de você jogar um cenário aqui, você já joga o salto que dá de iluminação, como você destaca mais essa área, sem precisar fazer nada. Eu não acrescentei nenhum valor aqui. O que eu fiz é escurecer o fundo. Então, essa é uma das dicas quando você precisar deixar um objeto mais claro sem mexer nele, você escurece o fundo, né? Então, vamos para as outras partes. Essas linhas aqui você deixa soltas. Tá vendo como não existem essas linhas aqui? Não sei qual que você enxergou, mas não tem essas linhas, sabe? Ainda mais essas linhas escuras aqui, não existem. Então vamos apagar essas linhas. Do outro lado é a mesma coisa, sabe? Tem essa parte mais escura aqui, a gente pode acrescentar depois, mas a parte de iluminação não tem. E também o que eu te falei da marcação das formas, sabe? Deixar umas formas um pouco mais interessantes, sabe? Aí aqui pode deixar. Eita, foi mal. Então esse aqui a gente pode deixar. Você usou entre um e outro, hein? Esse aqui não é nem 20 nem 30, você usou um 25. Eu vou colocar ele como 30. Como 30. A parte do nariz também, repara como a sombra está vindo mais pro alto, sabe? Você começar a ter essa comparação assim, do que tá sendo feito e você fez ela bem abaixo, sabe? Dá uma exagerada mais nas formas, sabe? E aqui também a mesma coisa, tá? Essa parte aqui é sombra, sabe? Aqui é uma sombra e a luz refletida igual tá aqui. Essa parte toda aqui é sombra. Então, vamos subir mais. E aqui vamos apagar essa parte aqui. Tá vendo essas áreas pequenininhas que você deixa de luz? E também a marcação da linha, sabe? Esquece essas linhas aqui. Aqui a gente está usando o 8 como. Ó, aqui é a mesma coisa essa linha aqui. E aí com o 8 a gente vai para jogar o 7 como. Deixa eu ver qual que você usou aqui. Você usou o 7. Vamos unificar alguns.
formato, sabe? Sim, esse formato aqui, você pode continuar o mesmo formato aqui, tá vendo? Unificar esse formato aqui, ó, fazendo o nariz. Eu te falei de trabalhar em etapas, sabe? Então, primeiro pensa a luz refletida como uma só. Depois, se ela tiver mais intensa em algum ponto, aí você vai com o 6 ali, que seria o 60, né? Vai com o 6 e dá uma fortalecida, sabe? Mas pensa como áreas uniformes, sabe? O bloco de sombra, bloco de luz, bloco de áreas diferentes. E aqui é a mesma coisa, sabe? Se você quiser jogar um pouco de. Esse aqui você joga mais. Parece mais escuro. Né? 8. Ah, quer jogar. Tipo assim, isso aqui não é o caso porque é uma representação de estátua, né? Mas se fosse o nariz mesmo, aqui dentro normalmente é mais escuro, sabe? Ocorre a sombra de oclusão, normalmente aqui dentro. Né? Mas como não é, vamos ignorar essa parte. E que mesma coisa, sabe? Tá vendo que ele faz essa volta, essa curva? É que vamos fazer o que eu falei de pegar um 60, te dar um destaque dentro da área refletida. Repara que os destaques começam a fazer sentido quando você entende o que acontece, né? Das outras partes de que eu te falei, da luz bater aqui e esse é um plano que está virado para cá. Então, o destaque acontece aqui porque esse plano aqui está refletindo aqui. Como se fosse uma cumbuca aqui, né? Um bowl de americana. Né? O cumbuca. É a cumbuca aqui, aí esse lado aqui está mais virado para cá, né? E aqui a mesma coisa. Lembra disso aqui tá mais próximo dessa parte aqui? Apesar de estar aparecendo reto, é um 2D, né? Que a gente vê a imagem. Mas é um volume que está mais próximo dessa área aqui. Então ele está recebendo mais. E essa parte aqui está virado para cima. Está entre um e outro. Então, por isso que ela está mais escura, sabe? Então, lembra o que eu falei de antes de começar a fazer o estudo, começa a pensar no que está acontecendo na forma, sabe? Tipo assim, áreas sutis. Tipo assim, essa área, esse valor aqui começa a ficar mais próximo aqui, por mais que seja um plano aqui, uma rampa, né, praticamente. Para como que tem uma diferença sutil desse valor aqui e desse valor aqui. Vamos começar a observar essas coisas assim, mínimas, sabe? Por mais que esse exercício seja de simplificação, começa a observar que dentro dessas formas, esses blocos de valores tenha as formas mais sutis, né? Os valores mais sutis. Tenho coisa aqui, mas é basicamente isso, sabe? De você eliminar as linhas e ter um pensamento mais simples, sabe? Não precisa dificultar tanto, sabe? Então, aqui, mesma coisa, essa área daqui tá vindo daqui, bate aqui e vem para cá. Então, essa área aqui tá mais claro, que tá mais próximo e tá recebendo diretamente a luz dali. Ó, filha da puta, mandando. Ó, boa noite, professor Linguiça. Rolar lá hoje já? Caramba, hein? É o pensamento.
Tô gravando nesse exato momento. Em chavinho. Mas pra madruga, né? Mais madruga. Pronto, sei que eu não vou ficar enrolando muito, não. Que a gente consegue fazer o mesmo pensamento nos outros. Mas só você pensar, tipo assim, não é nada. Ah, estudo foda. Tudo bem tosco, na verdade, né? Mas só de você pensar nessas simplificações e, e diminuir, sabe, esse pensamento de linha. Não para você deixar de ter, mas você pensar, sabe? Pensar que não é só em linha, que as linhas não existem, na verdade. Né? E mesma coisa, você poderia ter feito um bloco só. Você teria até a opção ou de você escurecer mais, fazer a parte de baixo. Mas essa diferença já dá a sensação de ser um plano mais claro em cima. E que também é uma sombra, né? Não é nem um. Isso aqui nem faz parte da sombra estranha. Aí tem uma diferençazinha aqui de valores por conta disso que vem para cá, né? Pode pegar daqui. Pronto, vamos para outros, para falar da mesma coisa. Qual que é a sequência? Sequência, acho que é isso, né? Vamos ver esse. Esse eu nem dei uma olhada antes. Vamos ver agora juntos. Hum. Eu gostei desse. É essa área do nariz aqui que tem uma luz, que você não colocou aqui, ó. A área que é a luz. Aqui você deu uma diferença desse para esse, né? Esse 20, esse 40. Essa parte aqui também, ó. Normalmente esse plano aqui no retrato, normalmente pega bastante luz. É um plano que fica voltado para cima, sabe? Normalmente vem aqui, tipo assim, dá a volta, sabe? Nessa área tem um músculo aqui, ele vai fazendo isso. Aí, normalmente, em mulher é mais difícil, mas em homem, normalmente tem um negócio aqui, ele vai até fazendo isso. E aí nessa partezinha aqui, normalmente tem uma iluminação bem. Começa a reparar isso nas pessoas. Começa a virar um maníaco e fica olhando para as pessoas que nem um tarado, né? Não que você não seja, né, Gabriel? Mas fico olhando para as pessoas de forma estranha, né? Tipo assim, analisando anatomia. Hum, é a mesma coisa, acho que você. Esse aqui tá bem bom, cara, mas eu acho que você poderia ter simplificado algumas coisas, sabe? Essa parte poderia vir mais pra cá. Mas de forma geral isso é bem legal. Essa parte aqui de refletindo mais aqui em cima, você poderia juntar, sabe? Essa parte com essa. O cabelo que tá mais soltão, você poderia juntar mais, sabe? Também. Vou apagar tudo aqui. Você vê com uns aqui, pode fazer tipo assim, de formas mais simples, igual tá ali. Tem um aqui, tem outro aqui que tá um pouco mais claro, vou roubar o outro ali. A parte de cima tá mais claro. Mas aqui, ó, tá vendo como você pode começar a juntar? Essa parte aqui vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá.
Começa é o que eu te falei de escolhas, né? Que começa a definir um estilo. Quando você junta as sombras que estão próximas, mas que não estão exatamente coladas. Mas se você quiser juntar para ficar uma forma mais bonita, cria um estilo e já diferencia, né? Formas muito próximas, já que estão tão próximas, juntas unifica, né? Aí você unificando já dá uma diferença. Mas esse eu gostei, isso é bem legal. Essa luz aqui não vem tanto até aqui em cima, mas sendo um valor só. Tá bom, isso eu gostei. Vamos ver quem é esse pobre coitado aqui. Vamos ver se... Ah, esse aqui que eu tinha visto, que as linhas nesse aqui deu uma atrapalhada legal. Esse tá com cara de você ter traçado por cima, Gabriel. Sinceramente, você acha que você traçou por cima. Mas, sem problema. Para usar de guia. Mas para fazer parte da pintura, não. Esse aqui não seria interessante você ter a linha aqui, não. Ó, esse aqui você poderia ter colocado. Olha o que eu te falei. Aqui você, ó, tá vendo que eu usou o zero aqui? Aí usando o zero, quebra totalmente. O que você não fez aqui também que seria interessante é essa parte aqui, ó. Tá vendo como é bem mais escuro? Se você tão mais assim. Vamos só escurecer essa parte. Como é que vai saltar o rosto dele? Ó, como já deu diferença, sabe? Só de fazer isso já dá um. A cara dele fica muito mais destaque, sabe? E aí esse zero, vamos tirar esse zero daqui também. E o zero limita de você fazer o highlight. E aqui, cara, por mais que pareça, tipo assim, seria uma foto estourada, sabe? É porque a gente não tá observando o objeto de forma real. Mas ele não teria esse estouro total, sabe? Que acontece muito em referência quando a gente não tá observando o objeto. E aí, nessa semana, eu coloquei exercício para você fazer, mas olha, tipo assim, isso aqui, olha o valor que você colocou aqui, tonal, sabe? Tá muito escuro. Mas eu entendo que foi pela simplificação, mas observar que, tipo assim, no mundo real não é esse estouro todo, sabe? A lente contrasta muito. Então aqui que eu te falei de juntar, ó. Essa parte, tá vendo como vem aqui? Ela junta aqui, poderia juntar, sabe? Ela faz isso. Aí já seria uma escolha que já te permite unificar e ao mesmo tempo já é uma decisão sua, sabe? Deixar ou não deixar, tanto faz, mas já faz a diferença, sabe? É que ele entra, mas também não é tão claro. Ele entra aqui, faz isso. Aqui, mesma coisa. Você fez o corte aqui, ó. Não é certo nem errado, ele faz aqui. Aí, se você quiser fazer uma forma diferente, sabe? Um pouco mais inclinada, ou uma forma mais, sei lá, um pouco mais estilizada, já dá uma diferença na decisão da forma, sabe? Aí, aqui, mesma coisa, ele entra mais aqui. Aqui você não colocou a luz refletida, né? Nessa área aqui. Primeiro, essa linha some.
tá o que? 70? Vamos jogar 60 então. Como já dá um up. Ele vem com a luz bem. É bem refletido em várias áreas, né? Aqui atrás também. E essa parte toda aqui tá bem refletida. Nessa parte do cubo aqui também não tem essa luz aqui, ó. Tá vendo aqui? É esse que você usou mais escuro, pode usar aqui também. Usar essa parte sombra daqui. Aí aqui que eu te falei de unificar, também pode unificar essa aqui com essa. Acho que também tá bem refletido, tá vendo o gogó que tá batendo aqui pra cá. E aqui também tá muita luz aqui, cara. É, acaba que as linhas matam a diferença de, sabe? Aqui ainda continua sendo muito claro, sabe? Eu não jogaria tão claro, não. Parece ser tipo um 4 ou 5. E se jogar aqui, ó, ele já fica tacado sem nem mexer nele. Cuba, a mesma coisa. Tá vendo como não existe linha preta aqui? Você colocando ela dá uma diferença. Apagando todos os zeros, a gente pode fazer aqui. Cara, eu peguei o 1, mas na verdade o ideal seria usar o 2, que te dá abertura para usar o 1 como highlight. Mas aí vou deixar isso como luz e vou pegar 3. Não, esse aqui é o 1, é o 2. Aí em vez de deixar mais claro, vou deixar as mais escuras, as áreas que estão demonstrando ali, ó. Acho que essa parte. Pode até juntar aqui também. Tá vendo até mais em cima, tá vendo? Ele vem aqui pra cá. Parou aqui. Pra cá.
Cara, continuaria deixando mais escuro algumas áreas, sabe? Na transição aqui tá mais escuro. As áreas assim não tão claras assim, sabe? E ainda tá o zero que você colocou. Tá vendo como o zero mata a pintura? E agora deixando escuro, tipo assim, eu usei o 10 e o 20. Até poderia ser um pouco mais escuro, mas se eu quisesse jogar um 10 aqui, se eu jogasse uma coisa que ele já consegue dar destaque, sabe? E os outros não conseguiriam porque já tá no limite, ele sabe? Então a ideia é meio que essa de você ter mais um espaço para fazer. Mesma coisa, sabe? Dá para ver que tá vindo mais para cima, mas como é a limitação do estudo do exercício, a gente para aqui, mas normalmente dá para perceber que nessas áreas aqui estão usando 7. Vou botar o 8. Tá vendo como nessa transição aqui fica mais escuro? Tem uma linha que eu chamo de linha Terminator, né? O Core Shadow. Na esfera aparece, mas como aqui é uma estátua, tipo assim, aparece em forma diferente, mas tem toda uma linha mais escura exatamente na transição entre um e outro. Ó, essa linha aqui não existe. Se quiser pegar do mesmo valor dali, aí faz essas manchas que estão ali, né? Então o exercício não vai usar linha, não vai usar linha no início, se quiser marcar, né? Mas esquece elas por um tempo, assim, na hora do exercício é para você apagar ela. Ou se quiser usar em cima com uma opacidade baixa, você faz, né? Mas vai dar uma cara mais de pintura, sabe? Pro, Vai ter uma cara de idiota, né? Então aqui mesma coisa, cara. Mesma coisa. Esse olho aqui não tem como tá tão claro, sabe? Você usou a regra de, tipo assim, dele estar na parte de sombra. Parece claro, mas tá vendo como não existe esse. Por ser branco do olho, não quer dizer que ele seja branco, né? A gente chama de branco do olho, mas não é. Então essa área aqui, cara, vou usar esse ou até algo mais escuro, mas não é. O olho pode ser mais escuro. E aí o que acontece é a linha atrapalhando também, né? Essa marcação de. Se você quiser juntar essa parte com essa parte. Você usou o 10. Já não usou o 0. Mas então vamos pegar o 2. 2. Tá vendo como tem a diferença no nariz dele aqui? Ó. Os zeros também. Aí você acabou não fazendo. Por exemplo, essa parte aqui você usou a parte refletida, né? Que veio aqui. Mas nessa área aqui você não usou, sabe? É tipo assim, não existe essa linha preta, sabe? A linha preta é bem mais clara, é o oposto. Então, a mesma coisa que você usou aqui, poderia ter jogado aqui. Que é essa luz refletida que tá batendo aqui no queixo dele, tá vindo pra cá. Também chega a vir uma luz, sabe, daqui. Essa acrescenta também botava aqui.
Mas aqui mesma coisa. A luz vem até para baixo. Aqui na parte de baixo do queixo é a mesma coisa, cara. A linha, mas luz refletida. É por decisão, você pode deixar junto com o pescoço, mas para destacar ela você pode escurecer um pedaço do pescoço. Aí ela volta a aparecer. Mas é o que eu falei do pensamento de Lean, cara. A mesma coisa aqui do. Tá vendo como parte que não existe? E aí o que você coloca na cena interfere, sabe? Essa área toda aqui não tem nada de preto. Nada. E aí você jogando preto aqui acaba atrapalhando, sabe? A sua visualização. Que interfere, sabe? No contraste de cores. Então, cara, eu coloquei lá. Depois eu posso fazer um. Mas ó, no olho aqui é a mesma coisa. O olho todo aqui tá na sombra. Se você até botar ele todo assim, ó. Faz mais sentido do que tava antes. Não tá tão assim, mas aí se quiser pegar a parte. A luz tá só em cima, sabe? Ali não, que não bate essa luz. E aqui mesma coisa. Tem tipo um forma ali. Tem todo um estudo que dá pra fazer com mais calma, né? Como eu coloquei limitação de tempo. Mas quando você sentir mais seguro de usar mais valores, transição entre um e outro, fazer com mais calma o estudo, mas iniciando das blocagens. Falei primeiro só a sombra, depois só a luz, depois só a luz refletida. Porque terei que refazer praticamente do zero, né? Sem, estando as linhas separadas e fazendo separação de valores. Mas é isso. Continuar estudando, deixa eu ver se tem aqui. Ah, já deixa aberto. Então, cara, eu coloquei lá na pasta, manter o estudo somente em dois valores, preto e branco. Que é esse aqui. É o que você já está fazendo aqui nesse, mas faz só em dois, preto e branco. Aí vem daqui até aqui. Só preto e branco. Parece que é muita coisa, mas não é tanto porque é só preto e branco, então faz linha e joga preto e branco. Pode ser no papel também, que eu coloquei aqui. Se quiser fazer na caneta, pega um marcador preto, faz a linha em lápis e joga um marcador em cor. Só para você ter um entendimento mais na sua cabeça o que é luz, o que é sombra, sabe? Então faz de novo, mas agora só com dois valores. É, depois você vai para as cores. Aí começa, eu botei até em ordem dessa vez, mas se quiser seguir outra ordem, não tem problema. Para você começar a fazer esses estudos em cores, aí eu não vou colocar nada definido, você faz do jeito que você quiser, mas tentando chegar próximo do que está aqui, sem, sem definir brush nem nada, pode ser qualquer brush, pode ser o mais simples, né? Mas só para ver como é que você está enxergando as luzes. Então são objetos simples, esfera, lembra de fazer a marcação da sombra, essa área toda, sombra. Então se você quiser começar o exercício fazendo só preto e branco, e aí depois jogar cores também é legal, sabe? Usa como uma leia. Faz só a marcação de luz e sombra e aí depois você faz as cores por cima. Aqui mesma coisa, a sombra, apesar de ser refletida, ela batendo na mesa e voltando aqui, mas aqui é sombra. Aqui também, só para te dar dicas. Esse aqui deixei como último de cor, que
É um pouquinho mais difícil, mas luz e sombra, lembra, marcação, tá bem simplificado. Se você fizer a marcação e seguir o mesmo processo, não tem erro nenhum. E por último, a cena de 3 pontos. Não tem definição de nada, qualquer 3 pontos, qualquer ângulo que você quiser de perspectiva. E aí uma figura simples, um manequim, simplificado, não precisa ser uma pessoa mesmo. Se quiser fazer, pode fazer, mas um manequim, e aí com uma mesa, e aí pode colocar caixas em volta e objetos em cima da mesa, ou ele num barra, ou qualquer coisa que você queira fazer, mas sendo uma cena de 3 pontos, para eu ver como é que tá essa perspectiva sua, sem referência, sem nada. E aí também escolher um objeto de casa. Esse é o mais difícil, realmente. Você vai quebrar a cabeça, mas como eu não vou ter acesso à referência que você vai usar, só a pintura, tira uma foto só do que você vai fazer a pintura, e aí faz a pintura, já que você tem um iPad, coloca ali na sua frente, e aí de observação você faz e me manda também. É bastante coisa, não é o suficiente para 10 dias, mas aí acho que já vai ter melhorado bastante se eu olhar. É isso, qualquer coisa me fala pelo WhatsApp, e a gente vai se falando.